violência doméstica saltou 5 vezes no período da pandemia. Denúncias de pedofilia na internet aumentaram durante a pandemia. Os casos de violência doméstica aumentam em todo o país. As crianças dentro de casa o tempo todo, cada vez mais tempo na frente do computador, tem que redobrar a atenção com site, com rede social, com o que essas crianças estão tendo acesso. Só em São Paulo, o registro de agressões aumentou em mais de 40%. No interior de São Paulo, uma mulher chamou a polícia para denunciar uma violência doméstica e acabou agredida pelos PMs. E o número de páginas novas com pornografia infantil que foram denunciadas subiu 69%. Já dá para dizer que também nós estamos vivendo, nesse momento de isolamento social, uma epidemia de violência e de casos de violência contra a mulher? Não só contra a mulher, contra a criança e contra idosos também. Segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, durante os 4 primeiros meses da quarentena, os números de ligações para o 180 aumentaram em 14,1% no Brasil. Em São Paulo, houve uma média de 62 casos de violência doméstica denunciados pela Delegacia Eletrônica por dia, ou seja, um caso a cada 23 minutos. A Delegacia de Crimes Cibernéticos no Paraná aponta que também houve aumento de casos de crimes cibernéticos, como a exploração sexual infantil na internet, durante a pandemia. Por mais que a quarentena tenha piorado significativamente a vida das mulheres, não é segredo para ninguém que a violência doméstica, infelizmente, sempre fez parte da realidade feminina. A quantidade e a frequência de casos de violência contra a mulher no Brasil, em todas as suas formas, é e sempre foi alarmante. Foi no início da década de 80 que as políticas públicas que abordam a violência contra a mulher começaram a se instaurar no Brasil, por meio de acordos internacionais e conferências dos direitos humanos. Assim, foi possível uma visibilidade mundial nas pautas referentes às mulheres. Mas foi apenas em 2006 que o Brasil sancionou a famosa Lei Maria da Penha, pelo até então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a função de prevenir e punir a violência doméstica e familiar. A Lei Maria da Penha, ela tem uma importância, ela é divisor de águas na nossa sociedade aqui no Brasil, de enfrentamento à violência contra as mulheres. A ONU, ela apontou a Lei Maria da Penha como a terceira melhor legislação de combate à violência. Ela fica só atrás da legislação da Espanha e do Chile. E ainda assim o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres e o primeiro que mais mata pessoas trans. Isso são dados anteriores à pandemia. Eu acho que é importante a gente saber que é uma lei que é um divisor de águas por todo o processo de elaboração dela. É lógico que ela leva o nome da Maria da Penha, que foi vítima de 2 tentativas de feminicídio, né, e resultou paraplégico em relação a essas violências que ela sofreu, mas ela é a história de tantas outras mulheres, de muitas outras mulheres. E também foi todo um processo, né, de condenação do Brasil em relação a não enfrentar a violência doméstica que ele foi obrigado a elaborar a Lei Maria da Penha. Então não foi uma boa vontade de algum governante, né? Ela foi uma conquista do movimento de mulheres. E essa lei, ela foi construída com as outras mulheres, ela foi construída com acadêmicas, com juristas, com mulheres do movimento social. Então, por isso que ela é uma lei tão importante e tão rica. 90% da Lei Maria da Penha diz respeito à prevenção à violência. Então, ela não diz respeito, não é uma lei para punir os homens. A violência psicológica, as mulheres que a gente atende, a maioria delas fala, eu preferia que ele tivesse me batido do que tudo que eu ouvi. E a violência psicológica, ela acaba colocando as mulheres, ela às vezes não precisa ter o cárcere privado, ou seja, alguém trancá-la dentro de um lugar. De tanto ela ouvir que ela é inútil, que ela não vale nada, que ela é feia, que ela, enfim, né, tudo isso acaba minando a autoestima dessa mulher e não precisa nem passar a chave na porta para ela não sair. Ela já não, acha que não é uma pessoa digna de estar no meio social, né? Uma outra coisa, né? A violência patrimonial. A gente parece um negócio muito distante, mas é tão comum, né? Quem nunca ouviu alguém falar: meu namorado quebrou meu celular, meu marido jogou o celular na parede, ou rasgou as minhas roupas, ou destruiu as minhas roupas, minhas fotos, meus documentos.
isso é violência patrimonial, né? Só são alguns exemplos. A violência sexual, né? Até 2002, a gente tinha um Código Civil que falava que existia um débito conjugal, ou seja, se você casou, a mulher ela estava obrigada a ter relação sexual, independente de ela querer. E aí a gente sabe que o estupro é tudo aquilo que vem depois do não. Então, não tendo, né, e também assim, se não tiver o não, mas também não teve sim, eu estou falando de estupro, de violência sexual. É tudo que acontece não tendo consentimento dessa mulher. Né? Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha traz alguns exemplos, mas se a gente for pensar, se a mulher ela foi proibida de usar métodos contraceptivos, isso é uma violência sexual. Se a mulher for obrigada a abortar, isso é uma violência sexual. Se ela for obrigada a ficar presenciando seu companheiro se masturbar vendo... Mas, enfim, ele se masturbar na frente dela, vendo filme pornô, e ela não querendo estar naquela situação. Então, eu também estou falando de violência. Não é porque as pessoas estão casadas, às vezes assinado o papel, que qualquer prática sexual, ou no momento que quiser, sobretudo os homens, né, está permitida. Né? O consentimento, ele é necessário em todos os momentos, independente das relações. E aí, quando você vai fazendo outros cruzamentos, a pandemia também mata mais pessoas negras, mata mais pessoas que estão nas periferias, com dificuldades de acesso. A gente também não... Bom, eu ia falar de violência também, é importante de pensar, as mulheres com deficiência, né, elas estão mais expostas à violência e elas têm mais dificuldades, mais barreiras de poder denunciar, né, e a pandemia piora isso. E aí eu poderia dizer também da violência sexual, né, a gente tem aumento de violência sexual, diminuição de atendimento nos serviços, fechamento de serviço, agora tem a portaria 2282 do Ministério da Saúde, que é um ataque, né, aos direitos sexuais e reprodutivos, quando dificulta o acesso de mulheres que sofreram estupro ao abortamento legal, que está garantido no Código Penal desde 1940. Apesar da importância dessa e outras leis contra a violência masculina, ao analisar dados e notícias, podemos perceber que o número de casos de violência contra a mulher não diminuíram ao longo dos anos, indicando que a questão é bem mais complexa. A crise do coronavírus não é responsável pelo surgimento da violência contra a mulher, apenas evidencia a estrutura propositalmente cruel e falha do sistema capitalista e de seus mecanismos de controle e manutenção, sendo um deles o patriarcado. O termo patriarcado vem da combinação de duas palavras gregas, pater, que significa pai, e arche, que significa origem e comando. Nesse sentido, patriarcado estaria associado à autoridade do seu genitor, o que te deu origem. Segundo a socióloga francesa Christine Delphi, designa uma formação social em que os homens detêm o poder, ou ainda mais simplesmente, o poder é dos homens. Ele é, assim, quase sinônimo de dominação masculina ou de opressão das mulheres. Essas expressões, contemporâneas dos anos 70, referem-se ao mesmo objeto, designado na época precedente pelas expressões subordinação ou sujeição das mulheres, ou ainda condição feminina. O patriarcado é, portanto, o sistema responsável pela dominação dos corpos femininos em todas as esferas possíveis, uma delas sendo a doméstica. A violência masculinista é a principal arma do patriarcado para o controle de corpos vulneráveis e a manutenção do poder dos homens. Nesse sentido, é essencial que as mulheres tenham medo dos homens, pois é assim que eles nos controlam, a partir do medo e do punitivismo. A gente tem que pensar como é que é a nossa estrutura social, né? Qual que é o papel das mulheres na sociedade, né? O que é ser homem e ser mulher na nossa sociedade? E que isso não necessariamente está vinculado a uma informação biológica, não é a existência do pênis ou vagina, né? Não é isso que torna, né, faz com que as pessoas sejam homens ou mulheres. E aí a gente não pode esquecer, né, de Simone de Beauvoir, né, que fala de tornar-se mulher, né? E o tornar-se mulher quer dizer que não está dado isso com o nascimento. Mas é lógico, a informação biológica, ela acaba tentando determinar um papel social. E que papel social é esse? É um papel social onde existe desigualdade em relação ao poder, né? E que essa desigualdade ela é mantida com violência. Né? E aí essa desigualdade, eu estou dizendo, uma desigualdade de gênero, onde homens entendem que têm mais poder, né, e que são a referência, o centro do mundo, logo as mulheres elas são secundárias, né? Tem uma professora que fala muito que a mulher é o outro do outro, né? Ela, enfim, não tem nem espaço, né, nisso. Então, uma sociedade que não vê as mulheres como gente, como sujeitos, né, ou sujeitas, né,
logo a gente vai ter menos direitos, menos acesso. E aí, se você for pegar, né, toda uma história aí da humanidade, as mulheres elas não podiam ter acessos por conta de que elas menstruavam, porque elas pariam, porque elas não sei o quê. E a todo momento usando o biológico para deslegitimar os espaços e as falas das mulheres, né? Não é à toa que a histeria, né, ela é construída e a referência ali são as mulheres que são histéricas. Os manicômios, eles abrigaram muitas mulheres, né? Por quê? Porque decidiram pensar. É dessa percepção de que nós mulheres somos definidas como naturalmente histéricas, loucas, submissas e inferiores aos homens que surgiu o conceito de cultura do estupro, ou seja, o conjunto de concepções e ideias que incentiva a dominação masculina por meio da violência sexual contra mulheres. Na cultura do estupro, somos ensinadas que a agressão sexual de mulheres por homens é inevitável, já que eles possuem os corpos femininos. Portanto, homens têm passe livre para abusar de mulheres. Enquanto as vítimas são condenadas, leis são feitas para proteger os abusadores. Desde que nascemos, nossos corpos pertencem a um homem, primeiramente ao nosso progenitor, o pai. Não surpreendentemente, a maior parte dos casos de pedofilia são cometidos pelo pai ou responsável da vítima. Depois de pertencermos ao pai, pertencemos ao marido. Há algumas décadas atrás, a mulher era tratada literalmente como uma propriedade. Era moeda de troca entre as famílias, muitas vezes para negociar uniões vantajosas economicamente. Isso fazia com que as mulheres casassem muito cedo, costume que carregamos até hoje, visto que o Brasil é o quarto país com o maior número de casamentos infantis no mundo. É nesse sentido, então, que o debate sobre pedofilia se torna tão importante, já que por mais que à primeira vista a pedofilia pareça ser totalmente repudiada pela sociedade, na verdade ela é bem mais aceita do que deveria. A pedofilia é considerada uma doença, uma parafilia. Filia vem do grego e significa amor, atração ou afeto, e para significa paralelo. Entretanto, há divergências tanto dos próprios especialistas quanto do movimento feminista em relação a essa nominação. A pedofilia ela é definida como uma parafilia realmente pela psiquiatria, né? A psiquiatria, embora seja considerada uma ciência, existem psiquiatras que não consideram a psiquiatria uma ciência. Um deles é o Thomas Szasz, e ele acredita que muitas doenças mentais foram inventadas com motivo de controle político. Então a gente vai ter um monte de teorias sobre sexualidade que coloca a pedofilia, a zoofilia, a necrofilia lado a lado com homossexualidade, lesbianidade, como se fosse tudo a mesma coisa, né? Como se fossem sexualidades, como se a parafilia significa forma paralela de amar. Ou seja, a gente já pode questionar a psiquiatria aí, né? Porque como que a zoofilia pode ser uma forma paralela de amar? Então é considerado uma forma de amar, né? A zoofilia, a necrofilia, a pedofilia. Então parafilia tem esse significado na raiz etimológica da palavra, né? Então quando a gente vai na definição da palavra, a gente já estranha, né? Porque como parafilia pode ser uma forma paralela de amar e está associada à ausência de consentimento. Como que é esse amor, né, que se aplica de forma sádica, sem levar em consideração que o outro corpo é um ser também, né? E se é criança, ou se é um animal, ou se é uma pessoa morta, né, não vai consentir. Então, quem criou esse termo e analisou a pedofilia como se fosse um transtorno mental e uma orientação sexual, porque a APA, que é a Associação Norte-Americana de Psiquiatria, ela define a pedofilia tanto como uma parafilia, que seria um transtorno mental, quanto uma orientação sexual. Então, qual que é o objetivo disso tudo, né? A gente vive numa política heterossexual de cativeiro, né? A gente não fala muito, a gente não tem muito essas discussões, né? Mas quem definiu que tudo isso é sexualidade e está no mesmo nível, pedofilia, zoofilia, necrofilia, homossexualidade, tudo isso gira em torno
de uma norma. Se é parafilia, seria uma coisa que está paralela à norma, e a norma seria a heterossexualidade, né? Que é o que garante a reprodução, o que garante que as mulheres vão ficar reproduzindo, e aí isso vai fazer com que as mulheres e as meninas, que a gente sabe que são engravidadas, fiquem domesticadas, né? Então, é um projeto de controle reprodutivo. A pedofilia, ela é colocada nesse lugar para que a gente naturalize, para que a gente pense, é biológico, ele tem atração sexual por crianças, tá? Isso tá na genética dele, né? Quando, na verdade, nem a heterossexualidade, nem a homossexualidade são genéticas. Então, essa coisa de colocar, biologizar algo que é cultural, né? É um projeto político, né? A quem beneficia isso? Beneficia as pessoas, aos homens, né? Que controlam a exploração sexual globalmente. Então, é esse projeto, né? A pedofilia, ela é uma questão política porque massivamente, né, as crianças são abusadas, né? Principalmente as meninas, os meninos também. Mas o que acontece quando uma criança é abusada desde cedo, né? É iniciada sexualmente. Isso é doutrina, isso é teorizado, o que eu vou falar aqui. A criança hipersexualizada, ela começa a apresentar comportamentos sexuais que os adultos ao redor acabam falando, né, por ignorância e por também estratégia de alguns, né, que são exploradores, são pedófilos, eles acabam culpabilizando a criança por apresentar aquele comportamento, né, sexualizado. Mas a criança que tem um comportamento sexualizado, ela tá apresentando sintomas de abuso, né? Então, a criança que foi abusada e cresce hipersexualizada, ela tem mais chances de reproduzir mais cedo. Então, aumenta o período fértil, né? E aí a gente precisa entender que a reprodução, ela é uma forma de controle, né? Porque as mulheres acabam domesticadas, né? Enquanto os homens vão e constroem a sociedade. É só a gente olhar para o parlamento, que tem 90% de homens, né? Aproximadamente lá. E isso tudo faz parte dessa política de controle, porque o controle reprodutivo é o que mantém as mulheres domesticadas, né? E isso acontece muito cedo, desde que as meninas são muito pequenininhas e são treinadas para cuidar de boneca, brincar de casinha. E é isso, assim. Aí as crianças são treinadas a brincar, né? As meninas são treinadas a ficar brincando de coisas relacionadas à vida doméstica, enquanto isso elas são hipersexualizadas, e isso é um fator decisivo para que a gravidez na adolescência tenha um número muito expressivo, né? Porque aqui no Brasil a gente é o 4º país que mais casa crianças no mundo, né? Então, esse é o fator político da pedofilia, de controle reprodutivo. O Estado, ele tem, para garantir a ordem, né, pública, ele tem o poder legislativo, que tem as doutrinas, né, que vão fundamentar as leis, e tem o judiciário, né, o poder judiciário, que vai definir o que vai acontecer nos processos, e o poder executivo, que é a polícia e tal, né. Então, todos esses poderes, eles funcionam para beneficiar os pedófilos. Hoje a gente pode dizer isso, né, que todos esses poderes, eles estão juntos beneficiando pedófilos, seja, por exemplo, a mãe vai denunciar o ex-marido porque o ex-marido estava abusando da criança, né? Aí ela vai lá na delegacia
Só que a delegacia, os delegados vão, a polícia vai investigar e não vai encontrar vestígio. Só que a maioria dos pedófilos são estratégicos, então eles não deixam vestígios. Só que aí ele só vai pagar pelo crime se forem encontradas provas. E quais são as provas que se pede? Prova tipo de marca, né? Marcas pelo corpo da criança ou ruptura do ímen. Sendo que geralmente você não vai encontrar provas no corpo da criança. Então, só o fato das provas serem essas, tipo, o Estado, ele exigir que essas sejam as provas, né, materiais de um abuso, só essa exigência já vai deixar a criança e quem fez a denúncia numa posição muito vulnerável, né? E, entre outras coisas, por exemplo, existem teorias que embasam como as crianças vão ser atendidas pelos psicólogos, por exemplo, né? E essas teorias, elas estruturam o sistema público, né, de atendimento. Então, os profissionais de psicologia que atuam dentro do Estado, eles seguem uma linha geralmente freudiana, de Freud, né? E o Freud, ele tinha uma teoria, que era a teoria da sedução, que era uma teoria que favorecia as crianças, porque a teoria dele demonstrava que, sim, havia muito abuso por parte dos pais, mas ele abandonou essa teoria e depois ele criou a teoria do Édipo, que inverteu a culpa. Ele afirma que a criança é quem seduz o adulto, né? Então, a criança, quando ela relata o abuso para uma psicóloga do Estado que segue essa linha, muitas vezes essa criança, a psicóloga ou o psicólogo vai dizer que aquilo é uma narrativa fantasiosa da criança, que a criança fantasiou com aquilo, e que isso faz parte da construção da sexualidade infantil, né? O que não é verdade, porque as crianças, elas são seres concretos, ou seja, elas fantasiam, obviamente, mas a partir da realidade que atingiu elas, né? Elas fantasiam a partir das referências que elas tiveram. São teorias que fundamentam políticas públicas, né? Então, o Estado, ele tem esse papel de fazer a manutenção do poder do pedófilo. Se a gente pensar o quanto de poder existe, porque geralmente a pedofilia, estou falando de uma rede internacional, né, de tráfico, de exploração, né, de desaparecimento de pessoas, e que é muito mais complexo, né, pensar nessa concretização, né? E o quanto que a gente está exposta, né? Eu acho que pelos meios virtuais, e aí eu diria que o nosso trabalho cotidiano, ele tem que ser o quê? De proteção das crianças, mas a partir da informação, a partir do acesso à educação sexual, né? Na escola, em casa, orientação, mas é importante que os outros espaços, então a escola, né, o espaço da saúde, também promovam a educação, né, sexual. Por quê? Porque muitas das vezes essas violências que as crianças podem sofrer, elas acontecem dentro de casa. Então ela precisa ter eco fora de casa para que ela consiga falar sobre o que acontece, né? Então não basta pensar, como a gente tem discussões aí, a própria linha, né, desse governo, de que a educação sexual você não pode falar na escola, que é uma coisa a ser tratada dentro de casa. Se você não fala na escola, né, e em casa é onde acontecem as violências sexuais, onde essa criança vai falar, né? E aí tem muito a ver com, por exemplo, a luta das mães na luta, né, do grupo, do coletivo. Por quê? Porque são mulheres que, ao denunciar, algumas, né, muitas delas, ao denunciarem a violência doméstica ou a violência sexual contra os filhos,
elas foram acusadas de alienadoras. E aí você tem essa legislação, né, da alienação parental, que vem como mais um instrumento de violência contra as mulheres, né? E uma tentativa, né, um cala-boca, um silenciamento das mulheres em relação à violência contra as crianças e contra elas mesmas, e sobretudo contra a violência sexual contra as crianças. A Lei da Alienação Parental é uma lei que acoberta pedófilos no Brasil. Ela ilustra bem o posicionamento de que a pedofilia é um projeto político que sustenta o poder de propriedade dos homens e do Estado sobre as mulheres, uma vez que somos socializados para servirmos a ordem masculina e conservar o sistema patriarcal em que estamos inseridas. A Lei da Alienação Parental, essa lei, ela foi feita 10 anos atrás e ela passou no Congresso Nacional como se ela fosse uma lei que vinha para beneficiar as crianças, porque na separação, né, nos processos de separação, né, e isso foi colocado como se fosse um problema social massivo, né? Então foi inventada essa fake news, né, sobre mulheres, mães, principalmente enquanto grupo, de que na separação as mulheres ficam loucas e inventam mentiras sobre os ex-maridos por vingança, né? Então é um jeito de colocar a mãe como a bruxa má da situação, né? E garantir o poder do pai a partir da mentira sobre a mãe. Então a doutrina que embasou essa lei, ou seja, a teoria que embasa essa lei, ela foi desenvolvida por um teórico chamado Richard Gardner, que ele era médico, militar, de alinhamento político nazista, e basicamente aquilo que eu falei para vocês de que a criança que é iniciada sexualmente, né, estuprada, ela desenvolve uma sexualidade, ela aflora isso, né? Ela fica muito sexualizada, ela fica hipersexualizada, e isso vai influenciar na procriação. Ela vai ter mais chances, mais probabilidade de ter um bebê logo que chegue à puberdade, né? Então essa teoria é o que está por trás da Lei da Alienação Parental. Então, a gente tem, hoje, no Poder Legislativo, uma lei que naturaliza a pedofilia, cuja doutrina, né, que foi feita. O texto da lei, ele não diz nada sobre isso, né? O texto da lei é muito estratégico no sentido de que parece que é para proteger criança mesmo, né? Parece que é para proteger criança de mãe malvada, né? Cria essa sensação das mães malvadonas, né? E só que aí você vai estudar a teoria que embasou essa lei e você vê que a teoria, ela é de cunho de alinhamento nazista e pró-pedofilia. E passou, né? Por quê? Porque quem aprovou essa lei, a relatora foi... a proposta de lei, ela veio do Partido Cristão. Partido Socialista Cristão, não sei, PSC, eu sei, né? De um tal de Regis, e a relatora da lei foi a Maria do Rosário, ou seja, foi um acordo entre a direita e a esquerda, a existência dessa lei. Se a gente fala de uma síndrome de ordem psicológica, né, uma síndrome que deveria ser avaliada pela saúde, a gente sabe que o Conselho Federal de Psicologia não endossa, né, o parecer do Conselho não foi feito de forma favorável, né, a essa legislação. Também o CONANDA, né, o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, não se posicionou. Então vem uma lei, é uma lei que ela usa uma camuflagem de proteção às crianças, né, mas que no final das contas ela não visa isso, né, quando você vai ver que os conselhos, né, que deveriam ter sido ouvidos para a elaboração dessa lei, não foram ouvidos, e que pouco importa a maneira como as crianças
apontam, né, as violências que elas estão sofrendo. Não são poucas as narrativas de crianças que trazem o quanto que elas não são ouvidas nesses processos, pelos profissionais, pelo sistema de justiça, e que às vezes acabam buscando suicídio, né, e é bom falar disso também em Setembro Amarelo, mas não é só no Setembro Amarelo que a gente tem que falar de prevenção ao suicídio, né, e que o suicídio também ele pode ser resultado de um sofrimento social, né, não é só uma questão, pode ser fisiológica também, mas não é só isso. Então eu também estou falando de uma lei da alienação parental que vem numa postura que não é neutra, as leis não são neutras, mas ela já se declara, né? Sempre a mulher vai estar na esfera de quem é que está sendo acusada, né? E o homem é o que tem que ser protegido, né? E aí, qual é a base disso? Por que que, né, se elabora dessa forma? Para além de pensar em mais uma forma de violência de gênero, eu não consigo imaginar outras formas, né? Mesmo as questões que podem estar inseridas ali num conflito familiar, e eu estou falando de conflito, não é que haja violência doméstica nem violência sexual, num conflito familiar existente por ocasião da separação, essas questões, né, podem ser resolvidas dentro das relações do código que a gente tem, que já existe. Então, o Código Civil pode ser acionado, enfim. Essa lei ela tem que ser revogada, né, porque ela só tem trazido malefícios para as crianças, para as mulheres, né, e mesmo para esses homens, né, que paternidade é essa, que ela é executada ali à força e apesar da violência, né, contra a mulher e contra as crianças, né. Então, a gente está na campanha aí pela revogação da lei de alienação parental, e imaginar que uma outra coisa que acho que a Mariana, não sei se ela trouxe na live, mas existe todo um mercado que se satisfaz com essa lei, porque aí você vai precisar o quê? Ela fala que precisam especialistas para fazer o diagnóstico, né, para atuar. Então você vai ter um mercado que é um mercado que ganha muito dinheiro, né, com essa emissão de especializações, né, então a emissão de diplomas de especialização, e aí você vai ter também todo um mercado para pensar nas peritas e peritos, ou capacitação desses peritos e peritas, para atuarem nos casos. Então tem muita grana. E aí a gente também, quando a gente pensa numa luta anticapitalista, é de pensar que as vidas têm de ter valor de vida, né? Não valor monetário. Então, quando uma profissional ela se presta a fazer um laudo pelos dinheiros que ela vai ganhar e não necessariamente pela proteção que ela vai proporcionar, né, com aquele laudo, então a gente tem um problema social importantíssimo, né, porque a gente já sabe que não é pelas vidas, não é pela garantia de direitos, mas sim pela garantia da conta corrente, da conta poupança de cada um. A lei da alienação parental, além de não possuir embasamento científico, acaba sendo mais prejudicial do que benéfica para as crianças e mães. Então, por quais razões essa lei foi aprovada e continua em vigor no Brasil? Por que o Estado é relutante em revogá-la? Ele se beneficia com a pedofilia de alguma forma? O Estado aqui é a criação dos colonizadores, né? Então, pegando essa linha, assim, a gente entendendo que o Estado ele foi levantado para manter os interesses dos homens, brancos principalmente, daqui, a gente consegue ter uma compreensão, assim. A gente tem uma cultura de estupro que não é atual, quando a gente pensa na nossa sociedade brasileira, como ela se compôs, né? E como ela se constituiu a partir do estupro das mulheres indígenas, né? E a partir do estupro das mulheres negras escravizadas e a partir do estupro das mulheres brancas que foram trazidas para cá, as europeias, para o embranquecimento, né? Numa política racista brasileira. Por que embranquecer o território, né? Porque eles acreditavam que isso ia fazer com que o progresso acontecesse. E o progresso acontecendo, ia ter mais dinheiro para o Estado. Se a gente olhar para a história das nossas avós, das nossas bisavós, a gente percebe que a maioria de nós tem avós e bisavós que tiveram o primeiro filho muito nova. Muito nova. Então, a pedofilia ela foi um projeto político mesmo. Até na lei, em 1940, eu acho,
acho que foi uma lei de 1940, se um cara estuprasse, que caiu há pouco tempo essa lei, tá? Um cara estuprasse uma menina e engravidasse ela, e ele casasse com ela, ele não precisava ir preso. O Estado, então, é tirado de sua posição ideal de neutralidade, de mediador entre interesses. Ele é responsável por facilitar ou bloquear determinados projetos políticos em benefício próprio ou de determinados grupos. Essa posição estratégica propicia aos diferentes grupos sociais condições ou dificuldades para o acesso à estrutura estatal e aos recursos políticos. Dessa forma, tanto a pedofilia quanto todas as outras formas de violência masculina contra corpos femininos sustentaram a criação do Estado desde o período colonial. Portanto, a sociedade brasileira está completamente estruturada em relações de violência patriarcal. Dessa composição do Estado brasileiro, que se constitui a partir, né, da violência de gênero, da violência racista, né, da violência também xenofóbica, geracional, enfim, da violência contra o meio ambiente, né, se a gente for pensar contra os animais, contra... então, ele se constitui na destruição, sabe? Não é à toa que o que estava proposto aqui era uma lógica exploratória, né, de esvaziamento mesmo, de subjugação, né, de todo aquele que não era o branco proprietário, né? E esse branco proprietário, ele tinha o poder de decidir sobre vida e morte, né, para todas que estavam ali abaixo do poder dele. Controladas a partir do estupro. E como o Estado garante políticas que defendem os estupradores e não as mulheres, né? Então o Estado acaba garantindo essa propriedade. O Estado garante que as mulheres sejam propriedades dos homens, né? Desde sua fundação, as mulheres, elas não são vistas, tratadas como seres humanos pelo Estado. E sim, o Estado, ele serve a isso, ele serve para que as mulheres sejam configuradas como propriedade. Então, está completamente interligado. E com isso, gerações e gerações de mulheres, meninas, são controladas, né? Entendemos que o Estado não só se beneficia da opressão feminina, como a sua criação dependeu disso. Por mais que sejam dos mecanismos que nos oprimem, é importante olhar para as resistências que acontecem dentro das instituições estatais do sistema em que vivemos. As ações do Estado no combate à violência contra a mulher são essenciais para a amenização das consequências do patriarcado na vida das mulheres atualmente, principalmente a conscientização, como nessa imagem. Combater, eu preciso de uma ação, então eles têm que ser ativos, e ele tem o dever de fazer isso, né? Então o enfrentamento exige uma postura ativa. A postura ativa do Estado é o dever, ele tem o dever a cumprir. E o Estado, para cumprir este dever, tem que fazer o quê? Não adianta ele só dizer, nós estamos do lado das mulheres, né? Porque o Estado não consegue combater e nem ser efetivo nisso se ele não tem recurso, precisa de orçamento. Para a gente desenvolver políticas públicas robustas, tem que ter orçamento. Achei. Houve entre 2015, né, e 2019, o orçamento dessa secretaria, né, que discute os direitos das mulheres, uma redução de 34,7 milhões para 194 mil.
Então, uma redução brutal no orçamento e logo no enfrentamento à violência, né? O Brasil, dos mais de 5.000 municípios, nem 10% tem centro de referência da mulher. Então, o Estado tem dever, mas para cumprir esse dever, ele precisa se posicionar de forma ativa e com orçamento para desenvolver políticas, e aí sim, políticas amplas de educação, saúde, assistência, segurança pública, transporte, emprego, enfim. Por mais que as ações do Estado sejam importantes, somente elas não bastam para o fim da opressão feminina. Primeiro, porque ele foi construído e é mantido com base na exploração de mulheres. Segundo, que as pessoas que estão no poder controlando essas ações são majoritariamente homens brancos, que se beneficiam do patriarcado. Portanto, não vão se interessar em medidas que realmente sejam eficientes para acabar com seus próprios privilégios. E terceiro lugar, porque se realmente políticas públicas fossem a solução, depois da criação de tantas leis de combate à violência contra a mulher, ela teria diminuído ao invés de aumentado, como vem acontecendo. Por isso, o movimento feminista procura encontrar outras soluções para alcançar a emancipação feminina, que de fato atinjam a raiz do problema. Olha, o mundo que a gente quer é um mundo onde não haja mais opressão e violência contra as mulheres, porque aí a sociedade toda vai ser uma sociedade mais justa e mais igualitária, né? As crianças não vão sofrer violência, e mesmo os homens, a gente sabe que o machismo também é prejudicial para os homens. Mas quem está morrendo hoje, né, a princípio, pela mão dos homens, são as mulheres, né? Eu acho que a saída é coletiva, não existe saída individual. Quando a gente vê esses relatos de eu venci, temos que olhar com muito cuidado, né? Porque as saídas individuais, elas talvez não sejam saídas, e às vezes não sejam nem as saídas que a gente quer, porque a gente não pode descansar enquanto uma mulher estiver sendo oprimida. Então, nossa luta é para que todas, né, se libertem. As leis, elas podem ser o resultado de toda uma angústia social que você elabora as leis para atender a isso. Então, se encontrou um problema social e aí a lei vai vir para tentar enfrentar isso. Mas também pode não ser, como a gente já conversou. As leis, elas não necessariamente são justas, porque vai depender de quem são esses interesses, e se ela foi construída de fato com a sociedade, né, e sobretudo com quem são os destinatários, por exemplo, das políticas públicas. Não basta a lei ela é importante, sim. Então, por exemplo, pegando a lei que a gente está conversando, a Lei Maria da Penha, né, não a Lei de Alienação Parental, mas a Lei Maria da Penha, a partir do momento, existe uma vida antes da Lei de Maria da Penha e uma vida depois. Como que era enfrentada a violência contra as mulheres antes de 2006, que é quando a Lei Maria da Penha surge, e depois de 2006. Então, a importância da legislação é que até a gente, né, enquanto movimento social, tem o que cobrar desse Estado. Né? Então, precisamos de leis? Precisamos. Mas precisamos de boas leis também, leis feitas com a população e visando o interesse público. Mas não basta, porque a lei não sai do papel sozinha. Né? Por exemplo, só a título de curiosidade, aqui no município de São Paulo, a gente teve, em 18 de março, a aprovação de uma lei que concede auxílio moradia para mulheres em situação de violência. Isso quer dizer que está tudo resolvido? Não, porque a lei ela não foi implementada. Aí você também tem no processo legislativo toda uma organização, você precisa de um decreto, enfim. Mas, para além disso, a lei ela não sai do papel se você não tiver demanda. Então, a gente, enquanto trabalhadoras ali, o que a gente tem que fazer? É pressionar. A gente, enquanto sociedade civil, tem que pressionar. Então, tem que ser uma parceria. Por isso que, né, não sei se eu posso falar aqui, mas estar nessa posição, né, de pré-candidata, né, à vereança aqui de São Paulo, é por entender que a mera elaboração de leis, ela não resolve nossas questões. Ela tem que ser, primeiro, elaborada a partir de problemas identificados na nossa sociedade e junto com destinatários das políticas públicas. Mas, para além disso, a sociedade civil tem que continuar fazendo o controle social, porque é isso, a lei está lá, aí tem até alguns serviços para resolver aquilo lá. Acabou? Não, a gente tem que estar em cima para ver se está realmente trabalhando em prol ali do interesse público, né, e da sociedade. Então não resolve, a gente precisa força-tarefa,
né? Tem que ter a lei, tem que discutir isso na escola, tem que ter campanha, tem que discutir isso na saúde, tem que estar na assistência, tem que estar no ônibus de transporte, tem que estar, sabe, na fotinho, passando na televisão, tem que estar em todos os lugares, tem que estar nos livros, né? O livro não pode estar super, hiper tributado, né? Pagar impostos altíssimos em cima dos livros, ele tem que estar acessível. E a gente tem que ter liberdade de pensamento, né? Liberdade de reflexão, espaços de contraditório, de a gente poder colocar nossa opinião. Porque o Estado, ele é a figura do estuprador que legisla, né? Então, a gente precisa, sim, mirar no Estado e ter estratégias para revogar a lei, por exemplo. Mas a revogação da lei, ela não é nada perto de tudo que a gente precisa fazer, né? Na verdade, enquanto existir Estado, acredito que vai existir a opressão das mulheres, porque o Estado, ele não nasceu para ser um regulador e para realmente manter a justiça, né? Ele nasceu para uma forma de controle. Então, acho que para além de revogar a lei, a gente precisa criar educação popular, né? Encontrar encontrar redes, né? Formar redes cada vez maiores de meninas e mulheres que falem sobre isso. Essa ação aqui, por exemplo, que vocês estão fazendo, é muito importante, né? Imagina se isso for multiplicado, né? Se a gente conseguir multiplicar ações como essas, de diálogos entre as meninas e as mulheres, para a gente ter um entendimento, né? Porque a gente não tem educação, a gente precisa de educação sexual, e para a gente ter educação sexual, não é só relações heterossexuais engravidam, não sei o quê, ou ISTs, né? Mas também saber a nossa posição sexual na sociedade histórica. Então, é isso, sim, eu acho que a gente criando situações e ambientando possibilidade de multiplicar essa consciência é bem revolucionário. A gente precisa, sim, revogar leis e tal, mas a gente não pode ficar só nisso. Não dá para ficar só nisso, porque o Estado, ele vai continuar garantindo. O que o Estado dá, ele pode tirar também, né? O Estado pode dar uma coisa hoje e tirar amanhã. A gente precisa se organizar em todas as frentes possíveis. Apenas com a libertação feminina será possível viver em uma sociedade livre de violência contra a mulher, em todas as formas que foram aqui citadas. Não há como reformarmos o sistema que nos oprime. As políticas em um mundo patriarcal e capitalista nunca nos libertarão. De fato, apenas maquiariam a nossa opressão, dando uma falsa sensação de progresso e liberdade. Citando a escritora feminista Andrea Dworkin, o feminismo exige precisamente que o patriarcado destrói nas mulheres. Bravura impecável para confrontar o poder masculino. O corpo é nosso! É nossa escolha! É pela vida das mulheres! Legalize! E denunciando toda a violência praticada contra as mulheres, toda a opressão, a dominação, a exploração. Se cuida, seu machista! América Latina vai ser toda feminista! Se cuida, seu machista! América Latina vai ser toda feminista! A gente vem gritar nenhum a menos, a gente vem se articular internacionalmente e fundamentalmente a nível de Brasil, para que os casos de feminicídio, por exemplo, no Brasil diminuam, para que as políticas públicas para as mulheres de fato sejam inclusivas e não por cota. A gente está em busca mesmo, como diz as mulheres da partida, de uma democracia feminina.